Muito bem, igreja amada, visitantes, internautas, já nos cumprimentamos por ocasião da oferta missionária, foi muito honroso, prazeroso e, de fato, maravilhoso cumprimentar a todos quantos estão conosco e também que nos assistem online. É com alegria, portanto, que nós, uma vez mais, nos cumprimentamos, nos saudamos nesta noite. A temática desta noite, deste culto dominical, está posta não se vê a vitória com a mente de derrota. Não se vê a vitória com a mente de derrota, parte 2. Com certeza, então, já tivemos a parte 1 numa certa ocasião, num certo momento, e hoje nos dá o Senhor a oportunidade de estabelecermos mais uma parte desta temática linda. Não se vê a vitória com a mente de derrota. É uma palavra que, à época, também, quando pela primeira vez ministrada, muito nos tocou ao coração, balançou as estruturas da igreja. Os que nos assistiam pela internet, foi realmente um vídeo muito solicitado e muito visualizado. Não se vê a vitória com a mente de derrota. Eu passo a ler nessa parte introdutória para que todos nós nos lembremos de algo maravilhoso. Encontra-se a palavra no livro do Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Vou abrir aqui a Bíblia para que se estabeleça aqui para mim a leitura mais prática. Gênesis, para os que estão procurando, capítulo 50, versículos de 18 ao 21. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus vivo, é com alegria, é com imensa satisfação que nós nos reunimos aqui e na tua presença que nos dirige, essa presença gloriosa nos dirigir, nos curvamos para adorar-te e já tivemos a delegação dos 5 minutos de oração, uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora dá-nos a misericórdia, a compreensão, e que possamos, Pai, também empreender o que esse ministério lindo e aguerrido de louvor já fez, que foi fazer em nós e dentro de nós e no meio do teu povo abrir-se o reino dos céus. É com alegria e com muita satisfação que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, igreja, é um tema de aprendizado como foi o primeiro, é um tema enriquecedor como foi o primeiro, e todos nós, com certeza, uma vez mais, sairemos daqui edificados. Note bem que na própria leitura, nós que vamos trabalhar didaticamente esse texto, você descobre alguns fenômenos que deve, como igreja, como membro, como membresia, assimilar e inteligir e discernir todos quantos te levam pelo YouTube, pela internet aqui, a palavra quando nos é pregada. Eu quero ler uma vez mais e comentar. 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. José fora vendido pelos irmãos na estrada, no caminho, como escravo. Foi jogado, posto em uma cisterna, e vocês conhecem a história. Foi negociado e levado pelos ismaelitas. Foi levado,
toda a história e trajetória de José foi de sofrimento, foi de provação, foi de angústia, ao ponto de que José, após ser preso, condenado, julgado pela esposa de Faraó, do assistente de Faraó, e ele então vai, e desta forma, José é preso e levado em cativeiro. Lá no Egito, Moisés então num certo momento, chamado à presença do rei de Faraó, para que ele interpretasse um sonho. Estou regredindo, estou fazendo uma retrospectiva. E era um sonho incrível, e o José discerniu o sonho, de que vacas gordas eram depois devoradas por vacas magras. E ele então pleiteou e mostrou de que haveria anos de fartura, haveriam anos de bênção sobre o Egito, e que depois desses anos haveriam e se estenderiam 7 anos de imensa escassez, de falta. E ele então induziu e aconselhou Faraó a que nos anos de escassez fosse aproveitado o que no ano e nos anos de fartura fora coletado. Então, 20% da produção da época das vacas gordas foram guardados. Olha a visão empresarial de José. Quando eu trocar o nome, me corrija, minha pastora. Olha o empreendimento. Então, 20% seria economizado, guardado, colocado em depósitos para o enfrentamento aos anos de escassez. Com isso, estamos agora já chegando aqui. José foi elevado pelo Faraó e por Faraó como governador de todas as províncias do Egito. E Faraó foi muito taxativo: só haverá uma pessoa abaixo de mim, e só haverá um nome que depois de mim será honrado como governador de todo o Egito, porque nunca vi, e nele há sabedoria, disse na linguagem dele dos deuses. Então nós vamos fazer tudo o que José nos reivindicar, tudo que José nos orientar, nós vamos fazer. Perfeito. Nesse momento eu li só a primeira parte. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Irmãos, atentem. Se José fosse orgulhoso, se José fosse daqueles que só olha para o seu umbigo, que nunca vê o coletivo, que nunca vê Deus trabalhar para a coletividade, mas ama quando lhe elogiam, mas ama quando lhe fazem referência, então ele diria assim: vocês são servos mesmo, eu conquistei essa posição, porque Deus me deu uma sabedoria ímpar, ao ponto de eu revelar o sonho a Faraó, e vocês são meus servos mesmo. Só que olha a diferença de um homem humilde, de um homem que visa a coletividade. 19, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Que coisa linda. Irmãos, serviço a Deus, servidão para o Senhor Supremo. Então José estava dizendo aos seus irmãos: olha, acaso eu estou no lugar de Deus para que vocês sejam meus servos? Acaso sou eu alguma coisa para que vocês se prostrem diante de mim? Repare, irmãos, então, que o orgulhoso, ele não quer a reverência a Deus, ele quer a ele próprio, a pessoa própria. E José quebrou todo esse estigma, esse paradigma. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? 20, vós na verdade, aí ele vai colocar agora no eixo aquilo que realmente seus irmãos fizeram. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus, olha a figura maior, porém Deus o tomou, o que? O mal, o tomou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.
É claro que o José aqui estava se referindo também aos judeus, que por ele, através de Deus, seriam salvos. A fome era genérica, a fome era em todo o mundo, era global. E então, daqui a pouco virão os pais de José, seus irmãos, para pedir socorro ao Egito. Mas José, em nenhum momento, colocou-se no lugar de Deus. Quantos estão entendendo isso? Em nenhum momento nada girou em torno do seu umbigo. Ele não via seguidores, ele via discípulos, ele via criaturas que iam adorar a Deus. Então Deus pegou o mal que vocês intentaram contra mim e os colocou diante de mim, porque Deus converteu o mal em bênção, para fazer como vedes agora, que conserve, ou que se conserve muita gente em vida. Queridos, foi um momento histórico que, se não ocorresse, não ocorrera com a capacitação que Deus dera a José, e José em nenhum momento esquece disso, em nenhum momento ele deixa girar em torno dele. Nunca José proibiu ninguém de adorar a Deus e reverenciar seu nome, em que pese tudo o que ele sofreu. E ele falou: olha, então vocês estão vendo? Ou seja, Deus converteu o mal que vocês intentaram contra mim e o transformou em bênção, em bem. E ele prossegue: não temais, no 21, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, de um homem humilde, de um coração humilde, de um Deus que age na vida de um homem, surge consolo, surge benevolência, surge favor. Então aqui José estava fazendo com que o povo de Deus, os hebreus, que já tinham sido sacados do Egito, pudessem ali adorá-lo, pudessem ali permanecer tremendos e fazer com que a vida prosseguisse, com os judeus sendo salvos nesse momento aqui. Depois vem Moisés, é uma coisa linda, e eu já adiantei um pouco o discurso. Muito bem, então veja bem, os verdadeiros homens de Deus não fazem seguidores, fazem em Deus, na palavra, discípulos. Eles fazem com que as pessoas, a igreja, a membresia, o corpo, se torne discípulo de Cristo. É simples assim, e você percebe isso só de ouvir. Você tem que ter essa noção de quem prega o que Deus manda e de quem prega o que o seu ego, o seu orgulho determina. Então, irmãos, obviamente que aqui os irmãos de José ficaram estarrecidos, ficaram deslumbrados. Dando continuidade, em Êxodo, capítulo 1, versículos de 6 a 10, minha linda, ungida, pastora Nayuf, esposa amada, vai nos ler Êxodo, capítulo 1, versículos de 6 ao 10, com detença, para que nós entendamos. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Muito obrigado, minha pastora linda, pela leitura maravilhosa. Capítulo 1 do Êxodo, já muito bem lido pela nossa amada pastora, diz assim, olha que coisa linda: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Olhe para cá, se de repente Deus dissesse assim: faleceu Afrânio, toda a igreja evangélica Fogo Vivo, e essa geração passou. Isso não vai acontecer. Pastor Afrânio pode até falecer, não interessa, isso é com Deus. Mas essa igreja, em sua maioria, será arrebatada.
Essa geração aqui não passará, imune ao arrebatamento, tal a urgência em que se vive, em que historicamente nós registramos fatos contundentes, indiscutíveis e que são preventivos e nos mostram o arrebatamento. Então, continuo a ler essa leitura linda, mas os filhos de Israel, perdão, 6, não é? Foi 6, minha pastora? Foi. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito depois de José ter falecido. E aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra do Egito se encheu e toda a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Esse rei que se levantou não conheceu a humildade, a visão e a visão coletiva de José. E ele não conheceu e não conhecera José. 9. Ele disse ao povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso de que, vindo guerra, esse povo, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Muito bem, a pastora leu o que lhe foi colocado até o versículo 10. Bom, foi aí que a astúcia do rei, a astúcia dos feitores do Egito se levantou, essa astúcia contra os filhos de Israel. Então começaram a vir ordens esdrúxulas, trabalhos forçados, para que eles fossem escravizados. E repare bem que a palavra de hoje vai nos dar esse enfoque também maravilhoso. Então veja bem, em Êxodo 1, de 11 ao 14, peço que o nosso ministro Anderson Vecchione nos possa ler Êxodo capítulo 1, é uma sequência, de 11 ao 14. Êxodo capítulo 1, de 11 ao 14. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Muito bem, muito obrigado, meu querido, meu amado ministro Anderson Vecchione. Eu só leio 11, e os egípcios puseram sobre eles, hebreus, israelitas, feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Muito bem, mas quanto mais, quero ir adiante no 12, os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, os faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, tijolos e com trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Nessa noite, queridos, imagine um povo que era esmagado, escravizado, com duras e exaustivas jornadas de trabalho, que era espezinhado, que era inclusive castigado. Nós sabemos da história, quando há um momento em que as próprias parteiras eram e foram ordenadas a matar os meninos, e enfim, desse contexto vem o nosso Moisés, essa bênção de Deus para a vida do povo hebreu, do povo israelita. Muito bem, repare algo nesta noite importante.
O povo vivia na escravidão. O povo hebreu, o povo israelita vivia na escravidão. Amargando duras jornadas de trabalho, amargando uma vida terrivelmente opressora, de opressão sobre eles, e eles estavam ali sendo esmagados. Olhe para a visão. O Senhor, igreja, permitiu isso até certo momento. E há um momento em que ele convoca Moisés, já contamos a história aqui de Moisés, que vendo o israelita ser espancado, reagiu. O espancador, o algoz, reagiu para matá-lo, ele, de legítima defesa, matou aquele homem e fugiu. E não se deteve, não foi ao palácio, olha, Faraó, sou filho da tua filha, eu quero que se cumpra a lei. Eu matei um cara que reagiu, que queria me matar. E era legítima defesa, ele tinha linhagem real, mas a Bíblia diz que ele não se rendeu às riquezas nem aos encantos. Se fosse outro, se vendia na hora. As riquezas e aos encantos do Egito. E ele negou e ele fugiu, porque ele não quis servir, preferiu o opróbrio, a vergonha de Cristo, diz o texto em Hebreus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Muito bem. Nessa noite, preste bem atenção. Igreja do Senhor, o povo do qual estamos contando essa história, saiu do Egito, pragas foram notabilizadas, foi a penúltima, a última, a morte dos primogênitos, e por fim a fuga do povo que atravessou o Mar Vermelho. Faraó e seus cavaleiros ou cavalarianos o perseguiram. No meio do mar o Senhor fecha e mata os perseguidores afogados. O povo saiu, festejou, gritou, Miriam com seus 90 anos, cantando tamborim, dançando, foi uma festa. E peregrinaram e partiram para uma terra prometida. O Senhor prometera a eles uma terra que mana leite e mel. O Senhor prometera a eles uma vida nova. E nessa noite, entenda bem, faça uma retrospectiva. O povo começou num certo momento a exatamente, olhar de você e diz tudo. Internauta, você precisava estar aqui. Exatamente, começou a se lamuriar, a se queixar. As cebolas do Egito, aos temperos, as lambadas, não falaram isso não. As forças de cargas também não falaram isso. Ai, meu Deus, preferíamos morrer lá do que ser enterrados nesse deserto sem assistência. Porque Deus prometera a eles o quê? Liberdade, vitória. Olhe para o seu irmão nessa noite. Obrigado, Anderson. Olhe para o seu irmão nessa noite e diga: não há vitórias sem lutas. Olhe para o outro lado e mude um pouco o discurso e diga assim: não há vitória sem desafios. Queridos, preste atenção. O que Deus estava ensejando ali? Ele chamou um povo para a liberdade. O povo era escravo. Apanhava, comia, apanhava de novo e trabalhava. Porque eles eram vistos como mão de obra. Construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então eram totalmente explorados, não tinham vida, não tinham paz, e a Bíblia diz que eles amargavam a vida. A isso dá-se o nome de quê? Mente de escravo. Jesus, num certo momento, está lá num poço e vem a ele um coxo. E vem a ele uma pessoa que queria cura. E sabe o que o Senhor disse a ele? Que queres que eu te faça? É óbvio que qualquer leitor leigo da Bíblia, poxa, mas olha, esse Jesus é invocado. Se o cara vem e estava ali para ser curado, o que ele diz que queres que eu te faça? Senhor, aí eu estou colocando agora cegos, aleijados. Senhor, que eu veja, Senhor, que eu ande, Senhor, que eu possa ver. E o Senhor então disse: que queres que eu te faça? Irmãos,
Esse cidadão foi curado e depois foi entregar a Jesus. Deixa eu lhe dizer algo. Não é todo mundo que Jesus cura. Não é todo mundo e a todos que é servida a cura. Por quê? Preste atenção. Amados, que queres que eu te faça? Remonte-se ao povo de Israel. O Senhor poderia ter dito e disse de uma outra forma: que queres que eu te faça? Que eu saia do Egito, que eu deixe de ser escravo. Sim, você está em condições de ser livre? Você está em condições de enfrentar a vida lá no poço para o cidadão? Tu tens certeza que tu queres enfrentar desafios? Tu tens certeza que tu queres deixar de ser esmoler, viver de migalhas como pedinte? Se eu te curar, essa folga acaba. Essa tua tradição de anos, vai lá para o texto depois, vai se acabar e você vai ter que trabalhar, você vai ter que enfrentar a vida, desafios e lutas. O que queres que eu te faça? O povo do Egito, hebreu no Egito, estava na mesma condição. Irmãos, eles saíram para a liberdade. E a partir das primeiras lutas e desafios, a maioria amarelou, a maioria se acovardou, a maioria estava livre, mas tinha mente de escravo. A maioria estava livre, mas não tinha liberdade para lutar, não sabia o que era isso. Estava acostumada a sofrer afrontas, chicotadas, lambadas, para que pudesse então executar obras e viver assim, e viveria assim para sempre, como cegos, como escravos, como o texto diz, e a própria palavra gerada pelo Espírito Santo, sob, debaixo de dura servidão. Muito bem, preste bem atenção nessa noite, preste bem atenção nessa noite. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Então, Deus, o Senhor, não nos dá uma liberdade para que nós não desfrutemos de aflições, lutas e desafios. Deus nos dá liberdade para que saibamos lutar, enfrentar desafios. Muito bem, preste bem atenção. A mente, irmãos, é uma coisa extraordinária. A mente é uma coisa maravilhosa. Eu coloquei aqui, enquanto elaborava, ao atravessar o Mar Vermelho, o povo sentiu o cheiro de vitória, o ar de liberdade, de uma vitória completa. Aquele povo saiu do Egito e Deus providenciou desafios, lutas, e eles, naquele momento, não entenderam que essas lutas e desafios seriam para o seu próprio crescimento, crescimento do povo. Então, nessa noite, preste bem atenção. Eles se tornaram livres fisicamente. Eles se tornaram livres geograficamente. Eles se tornaram livres emocionalmente. Mas eles tinham a mente de escravos. Tinham uma mente escravocrata. Tinham uma mente de escravidão. Amados, nesse momento, o Senhor sempre disse e sempre prometeu nos dar a vitória. Não uma vitória gratuita, chulé, perdão a expressão, mas uma vitória real e verdadeira. Em 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Igreja, para que nós tenhamos a vitória, para que nós possamos elaborar a vitória e a conquista que Deus nos promete, nós precisamos ter a mente dele, a mente de Cristo. Eu não posso, e eu vou arrolar aqui várias condições, várias condicionantes para que você entenda, tá? Para que a igreja entenda. Eu, ser humano, não pastor, eu, ser humano, não posso ser empresário com a mente de escravo. Eu, ser humano, não posso casar-me com a mente de solteiro, com a mente de escravo. Senão,
eu vou ser um casado que jamais vai aceitar a renúncia, jamais vai respeitar a liberdade do cônjuge, nem a liberdade de ir e vir, de fazer, enfim, de ter total liberdade como ele, como ela, cônjuge, tem. Então, casar-se com a mente de solteiro é casar-se com a mente escravizada e apegada ainda ao mundo. É por isso, irmãos, que existem casamentos e casamentos. Há pessoas que casam com a mente absolutamente escrava, sem visão de renúncia, sem visão de cooperação, viver a vida comum do lar. O apóstolo Paulo entendeu isso, só que ele disse, olha, eu prefiro agir, trabalhar sozinho, do que ter uma irmã ao meu lado e tê-la que agradar e fazê-la feliz. Eu prefiro não fazer e me dedicar absolutamente, integralmente a Cristo e ao seu evangelho. Foi uma questão de opção, uma questão de honra. Então preste muita atenção. Você não pode, vou pedir todas as visões, ser empresário com a mente escrava. Você não pode casar-se com a mente de solteiro. Você, eu, nós, não podemos empreender uma vida espiritual saudável, sagrada, santa, sem sermos o quê? Dependentes da mente de Cristo. Quem serve ao Evangelho, sirva ao Evangelho. E, recentemente, uma presbítera cheia da graça nos deu uma palavra profética aqui. Igreja do Senhor, preste atenção. Discirna, entenda. Nós não estamos aqui pregando um feminismo barato. Nós não estamos aqui pregando machismo falido. Nós não estamos aqui prendendo a grandeza da mente de Cristo, a visão contábil, estática, geográfica, econômica do mundo. A mente de Deus é superior, é sobrenatural, é maior que tudo isso. Tem pessoas que querem caminhar no reino com a mente do... Não, se não for assim, 2 e 2 é 4, 4, 4, 8, se eu não fizer isso porque a contabilidade... Não adianta, é perda de tempo. Você nunca vai servir a Deus na integralidade. Mas continue como ótimo contador, como ótimo empresário, como um ótimo matemático, um ótimo estatístico, um ótimo geográfico, ou geográfico historiador, mas sirva ao membro e como corpo de Cristo, sirva. Então nós, como membresia, temos que ter olhos de águia, para que saibamos e entendamos quem está aí por fora, aí tem muito, aí fora tem muito, ministrando a você. Se eles querem seguidores, ou se eles querem fazer discípulos. Há pessoas no mundo, entre aspas, evangélico, mundano, secular, que proíbem pessoas dar testemunho de vitória quando a liderança é atuante. Ah, foi com a liderança, ah, foi o pastorado, ah, foi a membresia. Não, proíbo, não posso permitir isso. Tem que endeusá-lo, tem que fazer ele a personagem ou o personagem principal. Eles têm loucura, alergia a glorificar o Senhor e a vida da igreja como discípula. Eles veem a igreja como massa de manobra. Eles veem a igreja como a menina que eles podem viver às custas. Mas quando eles pregam para que o reino de Deus se estabeleça, para que a humildade dela se evidencie, a igreja cresce como discípula, a igreja cresce em conhecimento. Então não se prega personalidade, não se prega caráter. Ah, mas se alguém falar, falou. Se falar, falou. Mas que elogie o Deus vivo que fez a obra através da liderança. Eles não suportam isso. Eles querem forçar a condução de um povo à pessoa deles. E é fácil conhecê-los, e é fácil identificá-los. Basta que a igreja tenha humildade. Basta que a igreja queira e sinta e discirna essas coisas. Olha aqui, preste bem atenção. Igreja do Senhor,
nós temos total isenção e liberdade. Eu, sinceramente, claro, como pastor, nem posso ter seguidores. Eu tenho pessoas que me veem aí afora, nos grupos, enfim, como homem de Deus, que aconselha pessoas de outras igrejas: olha, respeite, ame sua liderança, seja cordato, e pessoas que voltam para os seus apriscos. Então, nós não visamos seguidores, nós visamos discípulos para Cristo. O homem de Deus, ele prega para a igreja crescer na palavra, no Senhor. Não para que a igreja cresça no exemplo da personalidade, do caráter de pai, de um bom funcionário. Não, irmãos, isso não existe. Deus está aqui para nos afirmar isso. Estamos com certeza segurando, e eu quero algo nessa noite. Existe uma palavra, vamos já assegurar isso. Alguém foi conselheiro de Deus? Sim ou não? Não, esse sim ou não agudo é para mim também, é para que nós atentemos. Alguém foi conselheiro dele? Sabes por quê? Ele não precisa. Ele fez, criou todas as coisas e nós sequer existíamos. Então não precisa de personalidades, ele precisa de caráter, de humildade, coração contrito e humilde. Esse agrada a Deus. Mas para fechar essa visão, vamos então a Romanos capítulo 11, uma leitura extremamente conhecida da igreja. Romanos 11, estou aqui evitando alguns textos para que nós remamos e rimamos o tempo. Remamos é o correto. Romanos 11, de 3:3 a 36. De 3:3 a 36. Peço essa leitura com a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Obrigado, minha presbítera amada. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Afrânio, Deus não depende de você. Afrânio, Deus precisa de você para honrar e glorificar o seu nome e a sua palavra. Deus não precisa de ninguém para, com exemplo humano, possa agradá-lo. Deus quer isso, já lido muito bem pela nossa presbítera Andreane Gonçalves, e que eu estou repetindo: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis. Irmão, não se sonda, ele não é medido por réguas humanas, por contabilidade, por historiador, não, ele não tem medida, ele é inesgotável. Oh, que coisa linda! E com inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Tem gente que quer dar conselho a Deus, irmão. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Nós, igreja, eu sei que você também é assim, que você é membro de uma igreja saudável. Você não cobra nada de Deus. Não cobre, apenas diga: seja feita a tua vontade. Senhor, todas as coisas cooperam para os bem dos que te amam. Senhor, tu não precisas da minha hegemonia, da minha visão de seguidores, não. Deus, tu és o meu Senhor, tu não precisas disso, porque, olha que coisa linda, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ninguém nunca emprestou para Deus. Ah, pastor, eu emprestei um martelo. Mentira, Deus não precisa, amém? Força de expressão, ninguém nunca me falou isso, tá, amados? Força de expressão, entenda bem.
porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória, aplauda o Rei vivo. Irmãos, ele é totalmente, absolutamente independente, mas ele ama o coração contrito, o espírito abatido e o homem humilde. Então, nessa noite, não olhemos para o mundo, nem para nada com a mente de derrota. Você é vencedor. E nessa noite a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não há nada impossível para você. Se você tem o referencial, a mente de Cristo, todas as coisas se abrirão, todas as coisas se descortinarão e Deus estará contigo eternamente. Senhor Deus, obrigado por tua palavra simples, tão conhecida pela igreja, tão conhecida porque a tua glória aqui foi anunciada, não personalisticamente, mas como manda a tua palavra, e que agora vem esse ministério de louvor lindo, essa ministração linda, que agora suba ao altar, esse grupo aguerrido, guerreiro de louvor, e nós, Pai Santo, outra vez, iremos aplaudir o Rei Jesus por conta desse ministério tão lindo, que continuará a efetuar o seu trabalho, em nome de Jesus, amém. Aplaudamos o Rei.